Nós somos ingratos por natureza. Nós somos ingratos a Deus. Nós somos ingratos aos pais. Nós somos ingratos aos amigos. Principalmente, com respeito a Deus, nosso Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que nos sustém, que nos sustenta. Esse hino que nós cantamos, a última parte, pela fé no seu sangue é que podemos obter, é o hino 74 de Jesus chama, esse perdão desejado, vida, paz, gozo e prazer, sempre em Jesus confiados, Ele nos dá salvação, sendo por Ele amparados, nos guardará a sua mão, sempre em Jesus confiados, sempre em Jesus amparados, sempre em Deus confiados, sempre em Deus amparados. Nós temos um amparo, Deus nos criou aqui e não nos deixou desamparados. Nós temos um amparo em tudo. Deus criou esse mundo, essa terra para nós. E tudo o que nós precisamos está aqui. Mas nós vemos que o pecado manchou essa criação. Manchou o homem, manchou a criação. Mas o homem, mesmo assim, mesmo devendo até a sua respiração, deixa eu respirar aqui, devendo a Deus até a sua respiração, porque a nossa respiração, como diz o apóstolo Paulo pregando lá em Atenas, nós somos dependentes dele, que ele nos criou, nos fez, e tudo está, aquele que colocou os astros, mesmo aqueles astros errantes, aqueles meteoros que a gente vê que não tem uma órbita definida, mas Deus definiu uma órbita para aquilo, para aquele astro, tudo aquilo que existe, toda essa criação maravilhosa, Deus está amparando tudo, quanto mais o homem, criado à sua imagem e semelhança. Eu acabei de ter um neto, e como a gente vê uma criança, se ela não tiver o amparo de uma mãe, de um pai, ela fica ali, se você colocar ela num lugar, ela vai ficar ali, chorando, de fome, imóvel, e se ela não tiver um amparo, se ela não tiver um alimento, alguém que cuide dela, ela vai morrer. Ela vai morrer. E felizmente, Deus deu esse sentimento às mães, e até a toda a criação, em toda a criação tem esse sentimento de criação, de cuidar das coisas, de cuidar dos seus filhos, na própria criação está embutida. Acabou de fazer um ninho na minha casa, eu estou muito contente que Deus permitiu que um bico de lacre, ou bico de moça, fizesse um ninho na minha casa. E eu venho seguindo aquele ninho desde quando o casal botou o ovo, e agora chocou, já faz quase 2 semanas que está lá, e eu já marquei o tempo, agora de 1 em 1 hora, a mãe aparece e o pai, os dois cuidam, aparecem para cuidar daquela criação. Eles ficam ali 15 dias no ninho, totalmente desamparados, estão aconchegados ali, o ninho é um aconchego para eles, que o pai e a mãe criou, mas eles ficam ali aguardando, e quando chega a mãe e o pai, a gente ouve aquele piado para lá e piado para cá, que a gente ouve lá da cozinha, porque eles querem comer, e a mãe e o pai trouxeram comida, e eles vão acabar saindo do ninho, como acontece com todos os animais, acabam saindo, deixando as suas mães, seus pais, e vão seguir suas próprias vidas. E também não é de se esperar que uma criação volte a dar, a gratidão, dar graças. Você me criou lá na casa do Batista, eu lembro que você fez aquele ninho. Não é de se esperar que um animal vá fazer isso, mas de um ser humano racional é de se esperar que ele tenha gratidão para com seus pais, que ele dê gratidão para os seus pais,
que ele reconheça: minha mãe que me criou, que me gerou, né, que teve comigo 9 meses no seu ventre, que cuidou de mim, que deu de mamar, que me trocou, que deu banho, né? E então é de se esperar que um ser humano tenha essa gratidão. Quanto mais com respeito às coisas de Deus. Quando eu morava em Avaré, por 3 vezes, um beija-flor fez ninho na minha casa. E por 3 vezes eu vi também, às vezes que eu vinha para cá, deu certo, eu tenho até filmado. Essa beija-flor, ela cuida sozinho, a fêmea cuida sozinho do ninho, né? E eu até filmava, deu certo as 2 vezes. E numa 3ª vez, ela criou um filhote só. E quando eu fui embora, eu esperava chegar outra vez e encontrar o ninho vazio. Mas quando eu voltei, estava lá no ninho só os ossos do filhote. É muito decepcionante. Como eu sabia do que podia acontecer com os beija-flores, né? Normalmente o que acontece é que eles acabam, como eles estão aqui na área urbana, eles acabam sendo atropelados por algum veículo. Eles batem no veículo, ou eles brigam entre si, né? Recebem uma bicada muito forte, são muito territoriais, e eles acabam morrendo. E aquela mãe, como pode uma mãe desamparar um filhote? Jamais ela desampararia. Ela havia criado 2 vezes lá. E provavelmente ela morreu nessa 3ª. Então, mas os nossos pais não vão nos desamparar. E Deus também, da mesma forma, não vai nos desamparar. Ele sempre vai nos amparar. Porque é o caráter de Deus. Como diz Davi, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Com exceção da pessoa do Senhor Jesus, né? Desse versículo, que exclui o Senhor Jesus, que foi desamparado ali naquela cruz por causa dos nossos pecados. Mas eu gostaria de ler, primeiramente, em Lucas 17, para não perder o fio da meada. Se a gente não ler, a gente não vai... A gente fica falando outras coisas, né? E a gente se refere ao trecho, mas não lê o trecho. Vamos lá. É Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse... Jesus está respondendo aqui, né? Jesus está respondendo. Não foram 10 os limpos? Né? Nós vemos a passagem, o Senhor Jesus pergunta, na verdade. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 leprosos que, pela lei, no nosso trecho, quem quiser ler, Márcio, que você achou o versículo, está em Levítico 13, 45, quando uma pessoa tinha lepra, ela era obrigada a sair fora do arraial. Está lá em Levítico 13, 45. Teria as vestes rasgadas, sua cabeça descoberta, cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo.
todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, sua habitação será fora do arraial. Fora do arraial. Sua habitação será só. E ele tinha que clamar, ficar clamando. Ele era, pela lei, proibido de se achegar a qualquer pessoa, porque essa pessoa, segundo a lei, com lepra, poderia contaminar a outra pessoa que estivesse sã. Pelo que eu li, pelo menos 100 passos, ou mais ou menos quase 100 metros, né, essa pessoa tem que ficar longe. Ela que tinha que guardar a distância. Se alguém tivesse se aproximando dela, dessa pessoa que estava com lepra, ela tinha que clamar, imundo, imundo, para que a pessoa ouvisse e se desviasse, não passasse perto dela. E ela ficava fora das cidades. Elas habitavam sozinhas. Elas dependiam do quê? Nós temos o caso dos 4 leprosos que estão lá no cerco de Samaria. Eles estavam fora dos muros da cidade. Quando tinha muro, eles ficavam fora. E quando não tinha muro, eles ficavam fora também. Dependia de quê? De que alguém cuidasse deles. Dependia que alguém cuidasse deles, desse esmola, jogasse comida, né? Ou deixasse comida em algum lugar, eles viriam lá pegar. Quem tinha familiares, alguma coisa assim. Mas eles eram colocados à margem das sociedades. Eram marginalizados. Eram separados dos seus familiares, eram separados daquelas tarefas que eles tinham para fazer no seu dia a dia. De uma hora para outra, ele era colocado fora. Ele era fora do contato de família, fora do contato de trabalho, fora com os amigos, fora daquilo que ele fazia, ele não podia mais se achegar. A lepra é uma figura do pecado. A lepra é uma doença silenciosa que ela demora às vezes 5 a 20 anos para se manifestar. E a principal coisa que ela causa, né, os terminais, eles ficam o quê? Ficam insensíveis. Perda de sensibilidade ao calor, ao frio, à dor ou ao tato. Eles não sentem mais. O que acontece? Eles vão perdendo os membros, eles vão sendo infeccionados, porque é uma bactéria que causa essa enfermidade. Depois de muito tempo foi descoberta. E essa bactéria vai acabar levando-os à morte, porque vai infecciona o pulmão também, né, em vários outros lugares. Essa pessoa acaba morrendo aos poucos. E é uma doença que Deus mostra no Velho Testamento que traz exatamente a lepra, a figura do pecado. Era uma doença incurável, que deixava o homem, como eu já disse, marginalizado, longe também, não só longe dos seus amigos, dos seus familiares, mas longe das coisas de Deus. Eles não podiam frequentar mais o templo. Eles não podiam mais fazer ofertas, mais fazer nada. Esses homens estavam, então, condenados a morrerem. Que doença que é essa? Que a lepra é uma figura do pecado. E o pecado deixa o homem insensível. Deixa o homem marginalizado às coisas de Deus. Ele fica insensível às coisas de Deus, ele fica insensível à sociedade, ele fica insensível aos amigos, não é? Ele fica insensível a tudo. Ele perde o homem nos seus delitos e pecados, né? Está morto, a palavra fala, que ele está morto. Praticamente esses leprosos eram mortos vivos. A condenação desses era certa. Eles já estavam condenados. Só Deus poderia curá-los. Nenhuma outra pessoa podia curar essas pessoas da lepra.
E aparece aqui então, no nosso trecho de Lucas 17, esses 10 leprosos. Muito provavelmente, eles ficavam em grupos, quando podiam ficar em grupos, porque ficar sozinho, quando eles se encontravam, eles ficavam juntos, porque eram da mesma, estavam com o mesmo problema, com a mesma doença. Então, o pecado ajunta pecadores. O pecado faz castas na sociedade, faz grupos, né? Grupos de malfeitores, nós sabemos, ou grupo de benfeitores, aqueles que se acham melhores do que os outros. O pecado causa esse agrupamento de pessoas que nós conhecemos em toda a nossa sociedade. Mas eu quero achar aqui, não deixei preparar, mas quero achar aqui. Esse grupo de pessoas, o mundo é como se fosse uma locomotiva. A força que move esse mundo é uma locomotiva. E os homens, vou voltar a falar do tempo do trem aqui de Limeira, tinha o tempo do trem, e as pessoas, muitos já conheciam. Um trem é composto de uma locomotiva, que está à frente, e depois ela tem os vagões, não é? Quando a gente andava muito de trem, tem os vagões de classe Pullman, que é a que tem menos gente, né? Quem tem dinheiro viajava na classe Pullman, porque tinha aquelas poltronas todas forradas, elas viravam, né? Você ia de uma maneira bem confortável. Quem tinha dinheiro pagava a classe Pullman, ia lá. Eu nunca ia na classe Pullman, mas a gente passava às vezes pela classe Pullman, como era criança, para ver como é que era, mas nunca fui. E depois tinha a primeira classe, que eram as poltronas um pouquinho melhores, né? Tinha outros serviços. Depois tinha a segunda classe, que eram as poltronas, era até de madeira as poltronas. E a outra classe, que até uma pessoa me lembrou, era o último vagão, que ele podia ser colocado tanto gado quanto gente nele. Então existe uma diferença. Nós podemos pensar até em avião também, né? Em navio. Mas nesse trem que está levando as pessoas, não importa o que as pessoas são. Quero achar aqui. O que as pessoas são? Não importa. Na primeira classe vão os ricos, os melhores desse mundo, as pessoas que, né, não se misturam com os pobres. Na segunda classe vão os melhores, né? Na primeira classe. Na segunda, os remediados. Na terceira vai o restolho, o resto, os pobres, né, que não têm dinheiro para pagar. Mas o interessante é que todos estão indo para o mesmo lugar. É uma máquina que está levando eles todos para o mesmo lugar. A classificação é só por esse aí, está escrito do lado de fora do trem, está escrito primeira classe, Pullman, né? Segunda classe. Então, quando a pessoa comprava um bilhete, já olhava de fora do trem, já via para onde que ele ia entrar. Se era na primeira, se era na segunda. Mas não importa a classe. Se eu fosse em pé, muita gente, quando o trem estava lotado, ia no meio dos vagões. Ia em pé no meio dos vagões. Ou lá no meio, se não quisesse ficar tocando nas outras pessoas que estavam, ia. Mas normalmente a pessoa, quando fazia uma viagem rápida, ia até no meio, entre os dois vagões. Mas todos estavam indo para o mesmo lugar. Todos nesse mundo estão indo para o mesmo lugar. E aonde que esse mundo está nos levando? Está nos levando para a condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem carece da glória de Deus. O homem carece do perdão de Deus. O homem necessita do perdão de Cristo. Se o homem não parar na próxima estação e descer
e se converter e pegar um outro trem que vai levar ele para a vida eterna, o destino dele está certo, está traçado. Ele vai para a condenação eterna. Então, embora a gente não veja essa diferença de classe social entre a classe social também tem pecado, né? Qualquer classe social, o homem é pecador em qualquer classe especial, em qualquer classe que ele esteja, o homem é pecador, porque o homem nasce pecador, como eu já disse, todos pecaram. E embora pareça que uns são melhores do que os outros, são todos iguais. Para Deus, Deus vê uma classe só, rumando para um lugar só. E esses 10 leprosos, imaginem vocês, quem seriam eles? Quem seriam esses 10 leprosos? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu... eu achei. Eu tirei algumas profissões da Bíblia e coloquei aqui. Vamos supor que esses leprosos fossem o seguinte. José era carpinteiro. Vou falar o nome aqui, mas como se aqueles 10 leprosos fossem dessa profissão. José carpinteiro, um fosse carpinteiro. O segundo fosse pescador, que era a profissão de Pedro. O terceiro fosse um escrevente, que escrevia, que é a profissão de Esdras. Outro era vendedor de tinta, de tingimento, de púrpura, que era a profissão de Lídia. O outro era um médico, veja bem. O outro era um médico. Quem que era médico na palavra de Deus? Lucas era chamado de o médico. Vamos supor que um daqueles, o quinto, fosse médico, então. O sexto era um pastor de ovelhas, que foi o que Davi era. O sétimo era um publicano coletor de impostos, que era Zaqueu. O oitavo era um carcereiro, aquele de Filipos, que se converteu. O outro era um curtidor, que mexia com couro, que era Simão, lá onde Pedro estava na casa em Cesareia. O outro, o 10º, era fazedor de tendas. Eu citei essas profissões para a gente pensar que a gente reuniu todas essas profissões em 10 pessoas. Estavam os 10 ali, eles faziam tudo isso. E de uma hora para outra, eles tiveram que se ajuntar todos. Todos se encontraram juntos. Não importava a profissão que eles tinham. Quando eles eram declarados imundos com lepra pelo sacerdote, o sacerdote declarava imundo e declarava puro. A lei não podia salvar ninguém da lepra. A lei só dizia se ele tinha lepra, se ele estava leproso ou se ele estava curado. A lei não tinha esse poder de curar, só Deus podia curar. Então esses 10 estavam juntos. Não importava a profissão deles. Estavam todos juntos, todos com o mesmo mal, que era a lepra. Todos pecados. Mas esses, eles olhavam um para os outros. Existia uma ilha grega, esqueci o nome dela agora, onde eram levados os leprosos, que era proibido que eles levassem espelho para lá. Ninguém podia levar espelho, porque eles olhavam no espelho e viam o seu estado, como é que eles estavam. Mas você pode olhar, eles poderiam olhar uns para os outros e ver, dia após dia, a degradação que eles iam passando através do seu corpo físico. Aí um podia olhar para o outro e falar, olha, caiu um dedo seu, agora você está só com 4. Né? Caiu uma orelha sua. Então, a lepra é uma figura do pecado, porque o homem fica insensível. Embora caísse o dedo a lepra, ele ficava insensível. Ele não sentia dor, porque os nervos estavam lá, tinha um endurecimento que dava lá na ponta do nervo, que não deixava passar a dor.
Esses 10 homens, então, estavam sujeitos à morte. Na testa dele, como eu já falei uma vez, estava escrito: vou morrer a qualquer momento. Apesar de que, quando a gente olha para uma pessoa sã, a gente não está escrito que ela vai morrer a qualquer momento, ela está sujeita à morte a qualquer momento. Todo homem está sujeito à morte a qualquer momento por causa do pecado. É simplesmente uma questão de tempo. Quando existe uma doença, nós já sabemos que aquela pessoa ela está nas últimas, vai morrer a qualquer momento. Mas, como eu digo, né, um velório é um morto-vivo velando um morto-morto. É isso que é um velório. Quer dizer, os que estão do lado daquele morto vão estar no mesmo lugar, podem estar no mesmo lugar que aquele morto está. É só uma questão de tempo. Então, a lepra era uma questão de tempo para terminar com a vida dessas pessoas. E quando o Senhor Jesus passa e vê esses leprosos, veem o Senhor Jesus, o que eles dizem? Lucas 17:13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ficaram limpos fisicamente. Nós estamos falando de uma enfermidade física aqui, que vai nos deixar tirar como figuras uma enfermidade espiritual. O Senhor Jesus vai curar fisicamente, mas o que o Senhor Jesus quer fazer é curar espiritualmente a cada um. O pecado que está na sua alma, não é? O pecado que te afastou de Deus, o pecado que está em você, é isso que Cristo quer e fez na cruz, tirando os seus pecados, dando a vida por cada um daqueles que creem. Por isso que nós pregamos o evangelho da salvação, não física, salvação da alma. Porque esse físico aqui, ele vai cada vez ficar pior. Mas a alma e o espírito, né, o novo homem que é segundo Deus, vai se renovar dia após dia. E o Senhor Jesus manda então que eles vão se mostrar aos sacerdotes, porque o que era feito aqui, o Senhor Jesus fazia tudo conforme a lei. E de longe, nessa passagem, de longe o Senhor Jesus vai curá-los, né? Mas na outra passagem de Marcos, de Mateus 8, ele vai colocar a mão sobre o leproso e não vai ficar contaminado. E aqui de longe o Senhor Jesus dá uma ordem para eles, para que eles fossem se mostrar aos sacerdotes. Eu não sei dizer para vocês se existiam sacerdotes em cada cidade, eu acho que não. Mas eles estavam longe, estava aqui, olha, entre Samaria e Galiléia, estavam longe de Jerusalém. Mas o Senhor Jesus fala para eles que eles fossem se mostrar aos sacerdotes. Uma palavra fala sacerdote, outra fala sacerdotes. E quando eles foram, a lei dizia que o homem, depois que ele fosse curado, ele iria se apresentar ao sacerdote. Não sendo impuro, não estando impuro, se apresentar aos sacerdotes. Primeiro ele tinha que ser limpo. Deus tinha que curá-lo, aí ele iria de volta se apresentar ao sacerdote e ia oferecer o que demandava a lei. Dois pombinhos, que nós podemos ler depois. E eles foram, então, correndo ao sacerdote. Mas, a palavra diz assim: todos levantaram a voz, todos disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrar ao sacerdote. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quando esses leprosos estavam praticamente correndo,
e cada um conhecia o seu estado, como eles estavam, uns mais, outros menos doentes. Esse leproso, que é samaritano, viu que no seu corpo ele havia sido curado. Foi curado. Espera um pouco, ele fala. A lei fala que a lei não podia curar. O sacerdote não podia curar. O único que podia curar era Deus. A palavra fala, o Senhor Jesus fala assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para curar, perdoar pecados. Digo-vos, diz ao paralítico, né? Toma teu leite e anda, e vai para a tua casa. O Senhor Jesus tinha poder para perdoar pecados, tinha poder na terra para curar, o Filho de Deus, ele era Deus. E quando esse leproso, que era samaritano, que estava lá junto, né, com aqueles 10, quando ele vê que havia sido curado, ele para e volta correndo. Podemos pensar assim, quando eles estavam indo lá para o templo, correndo para o templo, eles haviam dado as costas para Jesus. Haviam dado as costas para aquele que os havia curado. Estavam de costas. Estavam de frente para o templo, de frente para o sacerdote, de frente para a lei. Quando esse homem para e ele volta, ele dá as costas para o templo, dá as costas para os sacerdotes e fica de frente com o Senhor Jesus. Ele entende a graça de Deus. A graça de Deus está acima da lei, está acima do sacerdote, está acima do templo, está acima de todo aquele sistema de coisas que eram visíveis. Estava ali o próprio Deus diante daquele leproso que havia sido curado. Ele entendeu a graça de Deus, que ele não precisava, a lei demandava, mas que a graça era maior do que a lei. E ele volta para agradecer o Senhor Jesus da bênção que ele havia recebido, não só da bênção, mas daquele que o abençoou. Uma coisa é ser curado e outra coisa é saber quem o curou. E ele estava diante daquele que o havia curado. Quem pode ser essa pessoa que me curou? Se eles haviam ouvido falar do Senhor Jesus, agora esse leproso samaritano havia sentido, havia visto, porque ele era leproso e viu que estava curado. E que aquele homem tinha poder para fazer isso, como o fez o Senhor Jesus. E ele cai aos pés do Senhor Jesus com o rosto em terra, versículo 16 de Lucas 17, dando-lhe graças. E este era samaritano. Agora uma pergunta que o Senhor Jesus faz. Não foram 10 os limpos? É uma pergunta para que ele está fazendo para aquele leproso samaritano e para nós também. Não foram 10 os limpos? Não foram 10 os que receberam as bênçãos de serem curados? E onde estão os 9? Ele sabia que tinha voltado. E ele pergunta, o Senhor Jesus pergunta, aonde estão os 9? Será que ele não sabia? Será que quando Deus perguntou para Adão no Éden, onde estás? Será que ele não sabia fisicamente onde Adão estava escondido, atrás de qual árvore? Será que o Senhor Jesus não sabia onde esses 9 leprosos se encontravam? Cada um fazendo o quê? O Senhor Jesus sabia da vida deles inteira.
E por que ele pergunta: onde estão os 9? Por quê? Não houve ninguém que voltasse para agradecer a cura? Não houve ninguém que entendeu que eu sou o Salvador, que ele era o Salvador, que o Senhor Jesus era o Salvador, que ele era o curador, que ele era o abençoador, que ele era Deus. Ele era aquele que dava as bênçãos. Os homens ficam olhando para as bênçãos e não olham para aquele que abençoa, que é Deus. O homem é ingrato, porque se a gente for fazer esse cálculo, de cada 10, um só volta. E o Senhor Jesus está esperando o quê? Gratidão. Que o homem não tem. O homem não tem gratidão. Ele pergunta: cadê? Onde estão os 9? Você faz parte dos 9 ou é aquele que voltou para dar graça? Eu queria falar antes de eu entrar aqui nesse trecho. Esse aqui, olha, é um frasco de estricnina. É o segundo veneno mais poderoso que existe no mundo, que o homem conhece. O primeiro parece que é cianeto. Esse é um veneno, ó. É um frasco que tem uma etiqueta. Eu achei interessante o exemplo que o irmão deu a respeito desse veneno. A respeito da lepra, a respeito do pecado, a respeito de como o homem deve entender o estado pecaminoso que ele está, o estado degradante que ele está. E o pecado vai levar ele à morte. Não é morte física só. Não é morte só de cemitério. É morte eterna, é morte da alma. Longe da presença de Deus por toda uma eternidade. Eu vou ler aqui o que aconteceu. Um certo irmão retornou da Europa de licença, dando palestras a respeito do seu trabalho que ele tinha com os leprosos, que ele fazia na África. Em uma de suas mensagens, ele chamou o pecado a coisa abominável que Deus odiava. Pecado era como a lepra, abominável, que Deus odiava. Na saída, um cristão local se aproximou dele e disse: Senhor, mas que expressão que você usa? Nós temos jovens aqui. Você deveria moderar suas expressões, usar outras palavras. Você deveria falar sobre... Tem muitos que estão sendo inibidos, tem muitos que têm malformações, ou seja, famílias, sociedades. Tem outros que têm algumas tendências negativas na pessoa. E muitas outras coisas que a gente pode ouvir do homem, que ele não gosta de ouvir falar a respeito do pecado. Porque o pecado soa mal para eles. Sem falar que muitos dizem que o pecado não existe. Quer dizer, o homem está aí, está vendo que eles estão enfermos por causa do pecado que trouxe consigo a morte, mas não estão acreditando que existe pecado. O que o homem pensa, o que você pensa a respeito de Deus, não importa. Deus vai continuar com o intuito dele até o final. E se você for morto em seus pecados, como o Senhor Jesus disse, você vai para o lago de fogo, vai para a condenação eterna. E então esse outro cristão que falou com esse palestrante, disse para ele: olha, eu acho que você tem que ser mais leve quando você fala a respeito do pecado, porque muitas pessoas podem ficar escandalizadas. Esse homem disse: eu entendo o que você diz, espere um pouco. Ele foi buscar seu kit de remédios e tirou um frasco de estricnina. Apenas um tanto desse pozinho aqui, esse ele está em pó, aqui está em sal, mas era usado também em líquido. Apenas uma gotinha pode fazer você cair morto.
Ele disse, você, o que você está afirmando para esse outro que interpelou ele, o que você está afirmando, o que você provavelmente quer que eu faça, é retirar o rótulo de estricnina desse frasco e substituí-lo por limonada. Você está querendo que eu faça isso? Eu vou tirar o rótulo daqui de estricnina e vou colocar limonada. É isso que você quer? Quanto mais inofensivo fosse o nome, ou seja, limonada, mais mortal seria a dose, seria o dano que iria fazer. Ou seja, se você colocasse aqui losna no lugar de estricnina, o cara ia falar, opa, não ia tomar muito, porque a losna é muito amarga, tal, absinto, eu não vou tomar muito, mas dá para eu tomar. Se você colocasse boldo, também ia falar, é amargo, não vou tomar muito. Mas se você colocasse limonada, se você tratasse o pecado, que é uma estricnina que vai matar o homem, como sendo uma limonada, o homem ia tomar bastante. Ele ia acabar, então, se matando pela dose excessiva que ele ia tomar. Então, esse irmão está dizendo, né? Você quer que eu troque o rótulo do que Deus colocou, que Deus fala na sua palavra, como se manifesta o pecado, o que é o pecado para Deus, é tão abominável que o Senhor Jesus teve que padecer aqui na cruz. Passar 3 horas de trevas na mão de Deus por causa dos nossos pecados, da negrura deles, tanto que se fez trevas. E será que o homem vai reconhecer isso? Nós podemos pensar, quantos já passaram por esse salão e quantos já ouviram a palavra de Deus, mas quantos retornaram aqui? Quantos que não foram embora, ouviram a palavra, pareciam que estavam alegre, contente e sumiram? O que aconteceu? Não é? Nós podemos pensar, a gente é tão grato, né? Eu acredito que tem alguém que já teve a experiência aqui, que está presente, que já teve essa experiência. Quando a gente vai, até a gente vê no jornal, né? Um agradecimento público, ou um agradecimento assim para a pessoa, para o médico, para a enfermeira que cuidou dele, que pagou os cuidados dele, né? Porque quando você vai no hospital, você está pagando ali, você está pagando seu convênio médico, mas você está pagando. Então você faz um agradecimento tão grande àquele que cuidou de você, aquele que sarou da sua enfermidade, né? Curou você, ou público, ou até sai no jornal, agradecemos ao corpo da Santa Casa porque cuidou, tal, pela atenção especial. Mas você foi pago, você pagou por aquilo, você agradeceu. E pela graça de Deus, que você recebe tudo de graça, você agradeceu? E esses 9 que foram embora, eles voltaram? Não. Um só voltou para dar graça. E você é desses que reconhece que Deus deu tudo, fez tudo de graça e não pediu nada para você e deu essa salvação maravilhosa em Cristo Jesus? O outro pode dizer assim, olha, eu não queria me comprometer muito com o Senhor Jesus. Eu sei que Ele é uma pessoa boa, mas eu não quero me comprometer muito. Sabe, eu prefiro não falar nada, ficar assim, em cima do muro a respeito dele. Eu não senti muita segurança, porque eu acho que eu não conseguiria aguentar viver uma vida de fé em Jesus, né? Eu acabei indo para um outro ambiente e acabei me corrompendo com outras coisas e acabei esquecendo de Jesus, sabe? Sabe, na verdade, eu não acredito realmente nele. Na verdade, eu não preciso mais dele. Ele me curou e só uma vez, então não preciso mais dele. Quando a gente está apertado, a gente ora, né? A gente fala, Senhor, livra-nos disso. Depois, quando Ele livra, a gente esquece. A gente esquece. O homem, como eu já disse, ele esquece que ele, até da respiração, ele tem que dar graças para Deus quando ele respira, quando o coração dele bate. Até disso o homem tem que dar graça. Agora ele não precisa mais de Jesus. Interessante, né?
como o homem, como pode mudar o homem. É interessante o pensamento. Podemos pensar de todos esses 9, eles puderam pensar além disso, pensar que, assim, por que você não voltou para dar graça? Né? Olha, eu não voltei porque eu estava esperando ver se a cura era real. Vai que não era verdade. Vai que eu fosse e no outro dia eu tivesse ruim de novo. Então eu esperei. Essa incredulidade, não crer no Senhor Jesus como seu Salvador, na obra que Ele fez, isso chama-se incredulidade. Cristo fez de uma vez para sempre, e está feito, e não vai mudar, você não vai perder sua salvação. E esperou para ver se a cura duraria. Até quanto tempo ela vai durar? Até quanto tempo vai durar minha salvação? Sua salvação é eterna. Cristo morreu uma vez só pelos seus pecados. Eu vou pensar a respeito de Jesus mais tarde, sabe? Foi tudo um negócio tão corrido na minha vida. Falaram que eu sou pecador, falaram que Jesus é meu Salvador, e eu não consigo colocar essas palavras juntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar depois nisso, nesse ocorrido que teve, sabe? Eu senti que Jesus realmente é o Salvador, Ele quer que eu seja salvo, mas eu tenho que colocar tudo isso, sabe? Vou pensar depois. Pensar depois pode levar você à perdição. Hoje é o dia da salvação, a palavra fala. Hoje é o dia para você dar graça. E dar graça como aquele leproso. Versículos 17 e 15. E voltou glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, estou salvo, estou são, não tenho mais lepra. Essa é a emoção. Eu quis passar um pouquinho da emoção aqui, porque tem as crianças aqui, eles gostam, né? Eu quis passar um pouquinho dessa emoção. Será que quando a gente é salvo, a gente tem essa mesma emoção? Com essa intensidade, falar no máximo da minha voz, que eu sou salvo? E eu era leproso, talvez fosse o pior deles, o que conseguiu correr menos, o que tivesse em estado pior, que viu que estava são, voltou. O que o homem faz quando ele vê a salvação maravilhosa que Cristo fez por ele? Quando o homem consegue enxergar que ele é um pecador perdido, só tem que agradecer, que ele não fez nada para ser salvo. Ele não fez nada. Deus curou ele gratuitamente. É o que o Senhor Jesus quer fazer com o homem, curá-lo de uma forma completa e gratuita. Um deles resolveu dizer o seguinte: na verdade, aquela doença que eu tinha não é lepra. Não era lepra que eu tinha. Se enganaram e me colocaram lá junto com os leprosos. O sacerdote foi dar o veredito dele, mas se enganou. Eu, na verdade, não tinha lepra. Isso é dizer que você não tem pecado, né? O homem não tem pecado, é dizer que não é pecador. A palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe por que eu não voltei? Porque dia mais, dia menos eu me curaria. Eu estava até procurando umas ervas lá, que alguém estava dizendo que passava na pele, que tomava, ia me ficar curado. De uma hora a outra eu ia acabar me curando. É isso que o homem faz. Ele busca um curativo, ele busca uma coisa que possa curá-lo do pecado aqui nesse mundo. Com boas obras, né? Tentar ser bonzinho, tentar seguir uma lista de regras, tentar fazer parte de uma religião. Mas religião não salva ninguém. Que salva, o Senhor Jesus mostra aqui que aquela religião judaica, ou qualquer religião, não poderia salvar ninguém. O que salvava era um homem, era a pessoa do Senhor Jesus. Era a pessoa que aquele leproso estava diante dele ali. Aquele homem que morreu e ressuscitou está na glória agora, que deu sangue para tirar toda essa mancha do pecado, essa mancha da lepra, né, que marcou o homem.
que marca o homem, marca a criação, marca tudo que a gente for ver. O pecado está em todos os ramos da sociedade, em todos os ramos desse mundo. Você pode escolher um ramo aí. Vamos falar de política, está lá. Vamos falar de... Não gosto de falar muito, eu não sou muito... Vamos falar de futebol, está lá. Corrupção está lá. Onde você for, tem corrupção, tem o pecado que está manchando tudo, né? Sem falar em outras coisas piores aí. Sabe, eu acho que qualquer rabi, qualquer rabino, qualquer mestre, qualquer curandeiro, qualquer pastor, sabe, poderia ter feito isso, ter me curado. Eu acho que qualquer um poderia me curar. Nenhum pastor vai te curar, nenhum curandeiro vai te curar desse pecado, dessa mancha, né? Essa divisão que faz o pecado, como diz em Isaías 59, os vossos pecados me distanciam, né? Distanciam vocês de mim. E a palavra fala que ainda os vossos pecados sejam como escarlata, serão como a branca lã. Está lá em Isaías também 1. Ninguém vai te conseguir te curar, nenhum pastor, ninguém, nenhum curandeiro, nenhum daqueles que fazem curas milagrosas vai conseguir livrar você do seu pecado. Só Jesus pode te salvar. Sabe o que foi? Ganhei na loteria. Ganhei na loteria porque foi meu dia de sorte. Achei uma pessoa que me curou. Tive uma sorte tremenda. Então já ganhei na loteria, não preciso mais nada, não preciso mais dele. Ele já me curou. Passar bem. Quem é Jesus? Já ganhei, já estou limpo, não me interessa, mas é isso que você quer fazer com o Senhor Jesus, com aquele que te salvou, morreu na cruz por você? Uns ficaram ofendidos. Um dos leprosos, que não voltou para a graça, ficou ofendido. Eu estou dando um exemplo aqui, hein, gente? Jesus não fez nada difícil. Não fez nada de difícil. Ele não falou nada para mim, ele falou, vai mostrar aos sacerdotes. Não fez nada, que coisa que ele fez. De longe, a gente estava de longe, ele falou, vai mostrar aos sacerdotes. E eu fui, mas não pôs a mão sobre mim, não falou nada, não mandou tomar nada, e eu me curei. Que coisa é essa? Será que era o Naamã? Será que ele ficou ofendido como Naamã? Que dizia consigo, certamente Eliseu vai sair e vai pôr-se em pé e vai invocar o nome do Senhor e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não. O Senhor Jesus, com o poder da palavra dele, ele diz para o leproso, vai e apresenta-te ao sacerdote. Já era uma palavra de cura. Eles não tinham que falar, mas por que eu não estou limpo ainda? Eu não posso me apresentar ao sacerdote. Era a fé sendo colocada em xeque, sendo colocada lá para ver se eles tinham fé para ir até o sacerdote. E muito mais. Deus mostrar o quê? A sua necessidade de mostrar o seu amor e de obter do homem a volta dele, né? Promover o quê? Esse agradecimento no homem, que é isso que ele queria, só isso. Outro teve medo, não entendeu bem o que aconteceu e se escondeu. Jesus o assustou. Nossa, o que aconteceu comigo? Acabou com a minha... Estou com medo disso. Dizem que Jesus acaba com um monte de coisa, acaba com a sua vida, acaba se você fizer isso, se fizer aquilo. Nossa, vou sair dessa, não quero saber. Não é isso que muitos fazem? Tem um medo de Jesus. Medo do quê? Do que o homem tem medo? Se Jesus quer salvar você, se Jesus deu a vida por você. Ele quer que você se achegue sem medo, né?
Medo foi a primeira coisa que colocou o homem distante de Deus. Adão teve medo e se escondeu. Não quer Deus? Não quer Jesus? Ele mostrou seu amor para você, ele te ama. E nós podemos, como eu falei no começo, confiar nele, sem medo, que ele não vai estragar a sua vida, ele vai consertar a sua vida. Sabe, além de medo, na verdade, esse outro homem podia dizer assim, eu não queria ser curado, na verdade. Por quê? Eu não sei viver sem lepra, eu estava acostumado a viver com a lepra, e de uma hora para outra, eu já fazia 15 anos que estava com lepra, e de uma hora para outra eu já estava acostumado a ficar fora da cidade, eu estava acostumado a ficar sem trabalhar, eu estava acostumado a fazer um monte de outras coisas. Agora eu não sei viver sem lepra, perdi minha identidade. Jesus fez eu perder minha identidade, de uma hora para outra. Quando você se converte, você perde a sua identidade de pecador. Você ganha a identidade celestial, que é de Deus, de Cristo. Você perde tudo. Depois tem um outro falando, né? Juntando com essa daí, pode ser que eu tenha falado assim, eu estava com saudades da família. Sabe, eu não voltei porque eu estava com saudade da família, estava com saudade dos meus amigos, estava com saudade do meu trabalho. Fazia tanto tempo que eu não fazia nenhum negócio, que eu não vendia nenhuma tintura de púrpura, sabe? Não fazia uma tenda, eu estava com saudade, eu fiquei lá fazendo isso, vendo meus amigos, por isso que eu não voltei. Os seus amigos que são melhores, o seu trabalho, sua família, é melhor do que Jesus. Não. Você não pode trocar nada na sua vida por Jesus. Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Não é? Nós temos que acostumar, então, com essa nossa nova identidade. Quando eu me converto, quando eu creio no Senhor Jesus, eu tenho a vida eterna, eu tenho nova identidade, eu sou uma nova criação. O Senhor Jesus quer, então, fazer-nos devedores. Nós somos devedores a Deus. Ele quer só que nós reconheçamos que nós somos devedores, que nós precisamos dele, que ele nos curou, que ele nos salvou, que ele nos ama, que ele quer nosso bem, que ele quer ficar perto de nós, quer que nós fiquemos perto dele. Quer nos dar o maior bem que um homem pode alcançar aqui nesse mundo. Qual é o seu maior bem que você tem aqui nesse mundo? Seu filho, sua família, seu trabalho, seu título, seus amigos. Quem é o seu mais, a coisa melhor, a coisa maior? Qual é o bem maior que você tem aqui? O Senhor Jesus quer te dar a vida eterna, que é um bem maior do que qualquer um desses. Só em Jesus há a verdadeira alegria e felicidade. E essa salvação que ele dá não é física, é salvação eterna da alma, perdão dos seus pecados. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a palavra que tínhamos que falar. Podemos dar graça? Nosso Deus e Pai, te agradecemos por tamanha graça para conosco, teres nos amado e nos salvado, dado a tua vida por nós. Obrigado porque nós podemos agradecer por todo esse amor demonstrado, por toda essa graça, por todo esse cuidado. Nós te agradecemos com grande voz a tudo isso, a que nós somos devedores, essa imensa misericórdia e graça para conosco. Tuas criaturas caídas e perdidas, salvas e tornados agora filhos de Deus, por essa simples fé na pessoa do Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu amor demonstrado. Pedimos por mais essa semana, pelo teu cuidado,
E nesse precioso nome, Pai, que pedimos do Senhor Jesus. Amém.